59º Fórum. E a ideia básica do projeto é atuar em duas linhas. Nós temos hoje um conjunto de temas relevantes, nós temos grupos hoje de interesse nas mais diversas áreas, uma estrutura hoje de país avançado, temos especialistas hoje em saúde, em educação, em inovação, em gestão e qualidade, temos especialistas em saneamento e uma dificuldade muito grande de fazer com que esses temas entrem na agenda pública. Ao contrário de outros países que têm grupos diversificados aí de conhecimento como o nosso, aqui faltam algumas instituições básicas capazes de dar ressonância, digamos, ao pensamento desses diversos grupos. Então, esses grupos eles se reúnem em comunidades fechadas, conversam entre eles, e bandeiras, que são bandeiras do país, legítimas e tudo, acabam não indo para a opinião pública, porque se for comparar com os Estados Unidos, por exemplo, quais são aqueles canais institucionais que fazem com que as boas ideias, os bons conceitos, deixem de ser conceitos de grupo e passem a ser conceitos de país. Você tem partidos políticos que nós não temos aqui. Os think tanks americanos aí que atuam há 200 anos aí, nós não temos aqui. A Universidade Americana ela é uma propagadora de conhecimento. Aqui a nossa ela é entrópica, né? Aqui as novas ideias das nossas universidades, em geral, são ferramentas de disputa de poder. Então, e a mídia de opinião, que nós, quando você pega Estados Unidos, Inglaterra, França, você tem os jornais sensacionalistas e você tem aqueles jornais de opinião que constituem o chamado quarto poder, né? Então, em geral, são jornais sóbrios e que dão atenção a esses temas de interesse nacional. Aqui nós temos, desde o final dos anos 80, começo dos anos 90, houve uma tentativa desse jornalismo de opinião também de concorrer no mercado mais popular e criou uma michorda danada, né? Porque passou-se a valorizar aqueles temas de maior impacto junto ao chamado leitor comum, em detrimento daqueles temas mais relevantes aí para o país. Então, todo esse conjunto de temas hoje que fazem parte da construção do novo país fica meio para escanteio. Então, o Projeto Brasil, o que vai sair daqui desse seminário? Nós temos um seminário que está sendo gravado, em vídeo, tudo. Nós estamos criando, dentro da internet, um conjunto de comunidades. Nós temos o site do Projeto Brasil, onde todo esse material de outros eventos ligados a saneamento também estão consolidados. E agora nós estamos criando comunidades de discussão, utilizando as modernas ferramentas de discussão, mas a criação de cada comunidade depende muito do grau de envolvimento do setor em levar informações, porque a comunidade é um conceito em que cada setor vai lá, coloca as suas informações e expõe para uma discussão pública. Então, nessa discussão pública, você tem representantes do setor e você tem representantes do chamado conhecimento difuso, aí, que é bastante rico no país hoje em dia. Aí, muitos especialistas que não tem espaço para expor ideias dentro do ambiente da internet, ele acaba expondo, né? Então, essas discussões, elas são inevitavelmente, elas vão para esse caminho da internet, da Web 2. Até independentemente do Projeto Brasil, eu chamo a atenção dos senhores para a importância desse veículo para a propagação e disseminação de ideias e construção do conhecimento. Por exemplo, recentemente nós tivemos se pegar a cobertura da crise mundial agora, pegar os blogs, por exemplo, o meu blog, lá tem um conjunto de comentaristas lá que estão trazendo informações, mas com uma riqueza muito mais ampla do que a que sai nos jornais convencionais. Alguns deles eu não tenho a menor ideia quem são. Alguns deles devem ser pessoas, altas fontes aí que não podem se pronunciar em então pega um pseudônimo e vem em off aí. Recentemente saiu uma pesquisa, uma dissertação de mestrado de uma professora de psicologia da PUC em São Paulo, analisando a cobertura daquele acidente da Gol. E ela concluiu que nos 3 primeiros dias o blog trouxe mais informações do que o conjunto dos jornais durante todo o mês. E, na verdade, o papel do blogueiro foi só fazer uma provocação sobre as causas do acidente da Gol. Daí entrou um controlador de voo, só apareceram nos jornais 30 dias depois, né? Entrou um controlador de voo falando, olha, aqui está acontecendo isso. Deu todo o quadro que explodiria depois, né? Daí entrou
piloto de Boeing, Jorge Piloto. Eu sei que é de Boeing porque ele colocou lá, ele falou dos buracos negros na Amazônia. Entrou um engenheiro aeronáutico do ITA e falou dos problemas aí do controle aéreo. Entrou um leitor de Portugal e mandou um comunicado escaneado da ANAC, lá de Portugal, alertando para possíveis problemas do transponder, aquela peça que era uma das suspeitas aí de ter provocado o acidente. Né? E daí, quando eu pensava em consolidar tudo, eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu só selecionava e colocava, você precisa consolidar. Apareceu um leitor e consolidou tudo. Então, nós tínhamos em 3 dias aí um quadro que os jornais levaram 1 mês, 2 meses para chegar. E não é questão de maior ou menor competência, é questão do modo de produção. Quando você pega o modo de produção dos jornais, pega em relação ao universo de informações que vocês divulgam aí. Os jornais eles sempre ficam numa posição reativa, porque o mundo hoje é muito complexo para ter especialistas em cada área. Em geral, o tema que interessa, que dá notícia, é a desgraça. Se fala que o setor está indo bem, isso não é notícia. Se fala que deu algum pepino aí, é notícia. Você não tem a visão do especialista. Então, o jornal ele vem em entrevista. Um especialista do setor recolhe 10 informações. Por questão de espaço, ele seleciona 2 ou 3 e deixa 7 de lado. E não tem acompanhamento depois, porque não faz parte da natureza do jornal, do espaço, do modo de produção, esse acompanhamento. Então, hoje você tem uma parte muito relevante do conhecimento técnico brasileiro que circula hoje nessas listas de discussão, fóruns e tudo mais. Nós estamos tentando avançar para esse conceito de comunidade que permite cada membro lá ter o seu blog, participar dos fóruns de discussão, então você vai consolidando aquele conhecimento que vai sendo agregado ao sistema. Né? E mais importante que isso, esse conhecimento ele é questionado pelos demais participantes da comunidade, permitindo você chegar a visões muito mais completas e muito mais complexas da realidade. Então, a gente montou uma comunidade de gestão, por exemplo, nós estamos querendo ver os modelos de gestão dos estados. Gestão nós já temos 20 anos aí de programas de gestão que mudaram a face do Brasil, nem governo federal, alguns estaduais, os estaduais estão começando a descobrir agora. Nem a imprensa tratam como um tema maior. Então, nós montamos uma comunidade. Se você quiser discutir, por exemplo, hoje, o modelo mineiro, você vai na base do achismo. Você não tem informação. Com base no que sai da mídia, é impossível fazer uma avaliação do modelo mineiro, ou do Espírito Santo, ou de São Paulo. Então, quando se cria um conceito de comunidade, cada governo coloca todas as informações lá, vende o seu peixe lá, coloca todas as suas informações, depois, quando abre a discussão, você está abrindo a discussão em cima das informações da fonte primária lá. Então, é um outro jogo. Né? E na questão do saneamento, a ideia é que se parta para isso também. Porque os temas de saneamento, eu lembro a primeira vez que eu tinha uma conversa com o Rildo, que a gente escreveu o apagão do saneamento lá. Você cria uma marola quando consegue descobrir algum adjetivo forte, não é nem o conteúdo, porque a imprensa é diferente do jogo, né? Mais dos impactos. Né? Mas depois os temas se perdem. Então, se você quiser hoje como está a situação do saneamento hoje? Um leitor comum que não esteja ligado na comunidade de saneamento não vai ter essa percepção. E não tendo essa percepção, se para o ritmo de universalização e tudo, não tem como pressionar. Então, fica uma bandeira específica do setor, sendo que a bandeira é de interesse nacional. Então, essa é a razão que eu acho que esse conceito de comunidade, depois ele vai se consolidar em várias frentes. A nossa ideia dentro do Projeto Brasil é tentar adesão de pessoas. Eu sei que em muitos casos você tem já uma produção de trabalhos que facilita, em outros casos tem menos. Então você tem que ter a posição do repórter, entrevistando e tudo, para poder prover de conteúdo. Né? E depois dar visibilidade para atrair a discussão e permitir a interação com esses outros grupos de excelência. Por exemplo, quando casa saneamento e gestão de qualidade aí, nós já vimos grandes exemplos aí de avanços em vários setores aí do saneamento. Quando você casa o grupo de saneamento com o grupo de inovação, você tem outros avanços. E o Brasil, na verdade, essa etapa que está vindo
a nova etapa de crescimento do Brasil, eu tenho toda a convicção que o Brasil ele entra agora no primeiro time global, aí, se não fizer muita besteira. Se fizer muita besteira, ele entra numa posição boa, aí, porque as condições são excepcionais hoje em dia. Eu queria chamar um pouquinho a atenção sobre a questão dos impactos da crise também para o setor de saneamento. Veja bem, nós temos duas visões. Ontem o governo reviu a projeção do PIB aí de 4,5% para 3,8%, que é um chute danado pelo seguinte: antes da projeção do PIB, você tem que definir qual que vai ser o tipo de política econômica que vai ser implementada para enfrentar a crise. E não houve definição no governo ainda por parte disso. Você tem, da parte do Banco Central, essa ideia fixa de que você tem que aumentar juros, combater a inflação, tem que cortar gastos públicos, que virou uma mantra, né? Cortar investimentos públicos para poder fazer frente à crise, que é a chamada política procíclica, ou seja, se o mundo está caminhando em direção a uma recessão, se a economia brasileira tem vários fatores que podem induzir a uma recessão, se o Banco Central adota essa política, sai de baixo que o ano que vem você não segura a peteca. O ano que vem você vai ter problemas sérios, daí se afeta a arrecadação, porque quando a atividade econômica cai, a arrecadação cai também. Mas esse é um ponto de política econômica que você não consegue fazer uma política econômica dissociando Fazenda e Banco Central. E o Banco Central nosso, ele é autônomo, ele é dogmático, né? Tem dificuldades operacionais muito grandes, basta ver essas 2 semanas aí de combate à crise, a dificuldade que ele teve até para levantar quais são os bancos com problemas, quais são as empresas com problemas. Nós vamos ter problemas de financiamento de crédito agrícola no Centro-Oeste, que é o celeiro do país hoje, aí por insensibilidade do Banco Central em definir medidas e tudo, né? E nós temos, de outro lado, a Fazenda, que tem uma posição anticíclica, né? Que aparentemente é a posição do Lula. Ou seja, nós temos que agora manter o PAC, manter os investimentos públicos, ampliar os gastos públicos para contrabalançar o que nós vamos perder aí de nível de atividade com o desaquecimento mundial e tudo mais. Então, essa posição, se for mantida aí, e o ponto central é o PAC. O ponto central é o PAC, porque você não vai ter o estímulo à economia através de consumo. O consumo ele vai cair agora em função da própria retração do crédito também. Já chegou aí, as montadoras estão desovando seus estoques, aí então vamos ter queda de atividade do ponto de vista de consumo. Então, o investimento é o ponto central. Então, o Lula ele garante que não vai ter redução do PAC, mas você tem uma política contrária no Banco Central, que à medida que aumenta juros, consome mais, cria vulnerabilidades na área de contas públicas, aí obriga a aumento de superávit, que pode afetar gastos públicos também, né? Então, essa discussão ela vai se resolver nos próximos meses aí. Nós temos um ponto interessante, porque o Brasil, passada essa etapa dessa crise, o Brasil ele tem condições, se conseguir superar algumas vulnerabilidades, a principal das quais são as contas externas aí que o Banco Central permitiu aí imprudentemente que se deteriorasse por conta da apreciação do câmbio. Se conseguir controlar, se o câmbio der uma reversão aí nesse buraco das transações correntes, aí nós estamos com tudo pronto para um salto de crescimento nos próximos 10 anos inédito na história do país, né? Talvez você tenha algo, não é nem similar, né? Você tem um ensaio naqueles anos 50, lá quando Getúlio cria as grandes estatais, Juscelino atrai as montadoras e tudo mais aí, depois você tem ainda aqueles ajustes feitos pelo Castelo Branco e tudo mais, mas hoje o salto ele é para entrar para o primeiro time, né? Porque você tem de um lado aí as oportunidades de investimento, você tem de um lado a questão do pré-sal. O pré-sal ele permite você formatar toda uma política industrial graças às dificuldades externas. É importante isso. O Brasil quando está em situação mais tranquila, aqui o Brasil é o maior estadista da história do Brasil. Agora eu cheguei à conclusão que é do mundo também, é um sujeito que só aparece nas horas ruins, chamado senhor crise. O senhor crise é batuta. Cada vez que o senhor crise aparece, você tem mudanças fundamentais que rompem com a inércia. O senhor crise apareceu em 32, 33, lá obrigou o Getúlio a uma política de diminuição de importações que muda a face do Brasil. O senhor crise veio dar uma mão para o Fernando Henrique e estourou a crise do câmbio em 99, que salvou
a economia brasileira daquela maluquice do câmbio apreciado. Em 2002, o senhor Cris deu um presente para o Lula, que foi aquela desvalorização cambial que agitou a economia, até a hora que Palocci e o Banco Central seguraram o câmbio e jogaram para baixo. E o senhor Cris, em 79, quando veio a crise do petróleo, dos juros americanos, o Brasil quebrou, a Petrobras começou a trabalhar o programa de águas profundas e não podia importar mais, não tinha recurso. Então ela foi obrigada a fazer uma política de capacitação dos fornecedores que, junto com o acordo nuclear que ainda se mantinha e junto com os trabalhos aí do Israel Vargas lá, lançaram o setor industrial na era da modernidade, com os programas de qualidade de capacitação. Que foi, nos anos 90 você tem perdas profundas aí no setor industrial, mas esses conceitos de qualidade permitiram grandes mudanças. E o Brasil agora, se tem uma convicção firme da parte do Lula, da ministra Dilma e tudo mais, de que o pré-sal não é o objetivo. O objetivo são todas as políticas industriais que podem ser feitas em torno do pré-sal, né? Então, digamos, o que você movimenta de cadeia produtiva aí, desde para a construção de navios, plataformas, é uma coisa imensa, imensa, imensa. E você tem... A questão é a liquidez mundial agora. Antes da crise, nós tínhamos países com potencial de exploração que não aceitavam a exploração, a parceria internacional. E tínhamos empresas petrolíferas aí com muito dinheiro no bolso e sem espaço para prospecção. O Brasil, aparentemente, ele supre esses dois pontos, né? Então, você tem o pré-sal de um lado, você tem essa nova civilização aí do alimento e energia, que não vai perder o ímpeto, mesmo com a crise internacional, que é uma outra alavanca, e temos uma alavanca que é uma vulnerabilidade que, na verdade, se transforma numa enorme oportunidade de atração de investimento, que é a infraestrutura. Quando você pega os economistas nossos aqui, essa ideia de PIB potencial, não podemos crescer porque não temos infraestrutura. Só que quando você vai ver, você cresce como? Com investimento. Investimento é um fator estimulador de crescimento do PIB. Antes da crise, você conversava com brasileiros, aí, representantes de bancos brasileiros, na Ásia e em outros lugares, eles diziam, olha, a bola da vez aqui é investimento em infraestrutura no Brasil. Ou seja, a falta de infraestrutura abriu uma oportunidade de investimento fantástica. Então, essa é uma outra área, daí entra saneamento, obviamente. Essa é uma outra área que vai permitir também ao Brasil, assim que se recompor esse terremoto financeiro mundial, ser um ponto para crescimento. Então, você não dá para você, nesse momento, ter certeza sobre nada, porque você não sabe o tamanho da crise, quanto que você bate no fundo do poço e tudo mais, mas eu diria que hoje você tem um conjunto de oportunidades e que o Brasil pode sair desse terremoto mundial aí como um grande centro de atração de investimento sólido para desenvolver o país, né? E isso passa, obviamente, também um outro ponto profundamente importante, que essa crise sepulta definitivamente essa ideologia da financiarização. Um horror aí que o Brasil já passou por isso no começo do século também. Eu lancei um livro há 2 anos, já prevendo tudo isso. Isso aí não é novidade para ninguém, essa crise. E para quem analisa outros modelos de crise aí, que apareceram no mundo desde o início da globalização, aí, meados do século XIX, esses processos são sempre os mesmos, né? Você começa a criação de novas tecnologias, novas inovações, e daí o sistema financeiro cria um conjunto de ferramentas para poder captar poupança e cria essa ideologia que, se você deixar o capital fluir livremente entre os países, o desenvolvimento virá automaticamente. Isso aí não é de hoje, isso aí no século XIX você tinha isso. O Brasil teve os países que souberam aproveitar bem esse fluxo de capitais dentro de visão estratégica dispararam, a própria Argentina, Estados Unidos, Japão. Os que não souberam dançaram, entre eles o Brasil, aí no começo da República, com a crise do encilhamento, né? E esse jogo, não tem jeito, esse jogo ele vai indo até que estoura numa crise, né? A crise que acabou com esse modelo de financiarização foi a própria Primeira Guerra, eclodiu na Primeira Guerra Mundial e vai depois até se arrastando até 29, 30, para conseguir definir um novo modelo, depois com Keynes, lá em 44. Né? Aqui nós estamos desde os anos 70 nessa loucura dessa financiarização, que tem um lado positivo, desde que se subordinado a uma visão estratégica. Veja bem, você tem mudanças estruturais na economia.
O capital ele tem que sair de setores que tendem a desaparecer e ir para setores competitivos. É evidente que o industrial, ele tem, como é que ele vai fazer? Ele tem que vender a empresa dele para poder fazer o capital dele se transformar em investimento, entrar numa outra área, aprender. Então, você tem uma lentidão muito grande nesse processo. Então, esses fundos e esses gestores que apareceram aí no bojo aí no final dos anos 80, com aquelas especulações, e principalmente da privatização e desse modelo do Gustavo Franco aí que drenou o dinheiro do país para eles, esses gestores de fundo e tudo mais, foi um processo espúrio, mas hoje é um ativo nacional. Então, esses fundos aí vão ter um papel relevante aí no investimento do país. Só que o país se subordinava à lógica deles. A lógica não era do setor real, a lógica era dos fundos. E a estratégia retórica é a mesma do começo do século, a lição de casa. Se fizer a lição de casa, o país se desenvolve. O que é a lição de casa? Contar gasto social, contar gasto de educação. Né? Inacreditável. Né? No começo do século, depois do encilhamento, veio o Campos Salles lá e o seu ministro da Fazenda fez uma política de equilibrar o orçamento aí que arrebentou a economia brasileira. Nada contra equilibrar o orçamento. A questão é o como eles não comem. Tinha um americano que tinha um jornalzinho voltado para a cafeicultura, que hoje é a fonte principal aí de todos os livros sobre café e sobre o encilhamento. Ele fala: esse povo é louco, esse povo faz tudo o contrário do que nós fizemos nos Estados Unidos e acha que vai crescer. Cota dinheiro para educação, saúde, cota para crédito, cota para... Então, ao longo de 94, 92 para cá, o país viveu sob esse signo. Né? Se você fizer a lição de casa, você cresce. Em que consiste a lição de casa? Cortar investimento, cortar previdência, cortar educação, cortar saúde. E só não conseguiram destruir esse ganho civilizatório aí que foram essas políticas sociais aí por conta da Constituição. Se não fosse a Constituição de 88, nós estaríamos hoje numa situação de país de quarto mundo aí, porque a Constituição reservou parte de recursos para a educação, saúde, deu as bases para novas políticas sociais, e agora com a Previdência e com o salário mínimo, está segurando a economia brasileira. Quando você olha para o Nordeste, a região mais pobre, nós temos um seminário, 2 semanas aqui, sobre o consumidor de baixa renda aí, e a Tânia Bacelar, que é uma grande economista do Nordeste, assessora de Celso Furtado, ela mostrava claramente o mapa da pobreza do Brasil, de Belo Horizonte para cima. E depois ela colocava em cima, ela colocava cores de acordo com o índice de IDH, vermelho pior, azul melhor, para cima só vermelho. Né? Daí colocava as regiões dinâmicas, as novas regiões dinâmicas da economia. Certo? Interior de São Paulo, cidades médias, São Paulo, Minas, Paraná, Santa Catarina e Norte e Nordeste, Centro-Oeste, obviamente. Então, o Brasil nós estamos hoje com várias dinâmicas aí que permitem você fazer uma baita aposta no futuro. E a dinâmica demográfica, veja bem, que era vista sempre como o grande peso do país, quantas décadas... Nossa senhora, eu lembro, meu tempo de adolescente, aí nos anos 60, lá, o DIU, aquele dispositivo intrauterino lá, o controle de natalidade, visto sempre como um fator essencial para o Brasil poder crescer. Só os militares que diziam: não, tem que povoar, tem que povoar. Independentemente de quem tinha ou não razão, hoje o fator demográfico é um diferencial fantástico para o Brasil, a partir do momento que a estabilidade econômica e as políticas sociais estão permitindo gradativamente a integração dessas pessoas no mercado de consumo no mercado, e no mercado de trabalho, como uma primeira etapa para o mercado de trabalho. Né? A questão das políticas sociais, nós temos hoje educação, tudo, a parte de quantidade, mas dificuldades ainda na parte de qualificação, mas temos hoje capacidades de coordenação que nós não tínhamos antes. Só para dar um exemplo para vocês, a questão do PAC. Você monta a Bolsa Família, monta um cadastro que é fantástico, é muito bem feito. Você tem lá a supervisão de 4, 5 universidades aí, você tem a qualificação das pessoas que tem permitido identificar fraudes, inclusive, mas esse não é o ponto central. Quando começou essa explosão na construção civil, que agora vai refluir, IPAC, tudo, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção procurou o pessoal da Bolsa Família, pegou o cadastro do PAC e o cadastro da Bolsa Família, fez um cálculo de quando as obras chegariam em cada cidade,
identificaram lá 200 mil pessoas que poderiam ser capacitadas. O primeiro contrato foi feito há 2 semanas. E depois acionaram o SESI, Sistema SESI, Senai, aí, FAT e tudo mais, para proporcionar o treinamento dessas pessoas. Quer dizer, essa integração entre os diversos setores, que é algo que faz parte de nações mais sofisticadas, isso nunca ocorreu no Brasil por falta de ferramentas, de instrumentos. Você tinha alguns ensaios, por exemplo, os trabalhos da Viviane Sena aí com a Acelera Ayrton, aí, que ela definiu uma metodologia de atendimento à criançada que estava atrasada na escola, fazia parceria com os estados e fazia um monitoramento, todo um sistema de avaliação. Mas hoje o Brasil ele tem toda essa condição dessa interatividade que é típico das nações que já estão começando a sair do ovo, aí estão começando a voar. Então, tudo isso traz muito otimismo em relação, preocupação, obviamente, em relação ao curto prazo, mas muito otimismo em relação ao médio prazo e a convicção de que os senhores estão naquele centro estratégico e crucial que junta dinamismo econômico com inclusão social. Então, essa legitimação que tem que ser trabalhada aí para que, se houver eventuais cortes aí, as áreas que vão direto para a população não sejam afetadas, né? Bom, é isso que eu tinha para falar no comecinho. Eu queria convidar o Sérgio Gonçalves, que é diretor de articulação institucional da Secretaria Nacional do Saneamento Ambiental.